Olá, meus amigos, que o Espírito Santo ilumine o entendimento de todos vocês para que possam, então, beber da sua palavra e, diria, embriagar-se da palavra dele para entrar num estado de gozo, de alegria completa do Senhor Jesus Cristo. Bem, olha só que maravilha, nós temos falado sobre o está escrito. O que está escrito, está escrito. O que está escrito não se pode apagar, com respeito à palavra de Deus. O que está escrito não se pode apagar, não se pode esquecer, não se pode sequer achar ou pensar que é do jeito de cada um de nós. Não. É o que está escrito, é o que está escrito, é o que está determinado. Então, quando a pessoa dá atenção ao que está escrito e apoia a sua vida, pauta a sua vida em cima do que está escrito, então ela está no espírito de quem escreveu, de quem falou, de quem ditou, de quem escreveu. Então, veja só, Jesus dizia aos judeus que criam nele, não todos, mas aqueles judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra de Jesus é continuar seguindo aquilo que está escrito, que está determinado, independentemente do que a gente sente, independentemente do que nós queremos, independentemente das circunstâncias, não importa. Nada importa. O que importa é o que está escrito. E a gente obedece, e a gente segue, e não discute, e não tenta se justificar os próprios erros, as suas próprias vontades, etc. Quando a pessoa permanece na palavra de Deus, quando a pessoa permanece na palavra de Deus, ela permanece em Deus, porque a palavra é Deus. É Deus ali escrito, é na palavra que ele se manifesta para a gente. Então, se vós, falando para judeus, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus estava falando para os judeus que tinham muito, vasto conhecimento da palavra, da lei de Moisés. Ele estava falando para a gente que conheceu a palavra dele, que é o que acontece muito. Muitas pessoas conhecem a palavra de cor e salteada, citam a Bíblia de forma simples, tem uma memória maravilhosa, fértil, e não esquece nenhuma só das palavras de Deus. Só que não permanece nessa palavra. A palavra é apenas decoreba, é aquilo que já se absorveu, mas aquela palavra não diz nada, não muda nada na vida dela. Quer dizer, são pessoas viciadas na palavra, mas nas atitudes são completamente cegas e insensatas, porque quando a pessoa permanece na palavra de Deus, ela permanece em Deus. Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra do Senhor Jesus é permanecer obedecendo, seguindo aquilo que está escrito, independentemente
das circunstâncias, independentemente das lutas, dos desafios, dos problemas, independentemente de qualquer coisa. Então, quando a pessoa permanece na palavra de Deus, da palavra de Deus, ela recebe poder para se libertar das suas mazelas, das suas doenças, das suas enfermidades, que é uma coisa pessoal, e cada um tem que usar o direito que tem da palavra de Deus para beneficiar-se com ela e buscar na palavra aquilo que está escrito. Está escrito aqui que o Senhor carregou as nossas doenças e enfermidades, os nossos pecados. Então, meu Deus, eu quero ficar livre dos meus pecados, eu quero ficar livre dessas doenças, eu quero ficar livre desses vícios, eu quero ficar livre dessa vida desgraçada que eu tenho vivido. Eu conheço a tua palavra, eu tenho citado, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que, desculpa, está me faltando tudo. Por quê? Porque não permanece na palavra. A palavra é apenas para se citar, mencionar, mas não para se obedecer. E aí não dá certo. Aí vem as frustrações na vida espiritual. Por isso que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela permanece. Enquanto a pessoa não receber o Espírito Santo, ela não permanece. Ela está convencida da palavra, mas ela não obedece porque ela não tem o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo. Amanhã falaremos mais a esse respeito. E no dia 19, nós teremos aquela grande concentração de fé em todo o mundo, dando às pessoas o direito de chegar e dizer: ó, meu Deus, eu quero uma última chance, uma única chance para mudar a minha vida, me ajude. Então, você que tem esse desejo aqui dentro do seu coração, você não fala para ninguém, mas você se sente insossa, você se sente sem sal, sem sabor, e você, por isso, é uma pessoa infeliz. Me dê uma última chance, Senhor. Dia 19, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E eu estarei no Templo de Salomão também participando com vocês, ou ministrando para vocês aquilo que Deus nos tem dado. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.